Já aconteceu de você estar fazendo atividade física e simplesmente bocejar do nada? E algo do tipo que eu vou te contar agora, por exemplo, quando eu fazia parte da seleção de basquete do meu estado, ali na adolescência ainda, faz tempo, né? A caminho da cesta, eu me lembro de bocejar, batendo a bola no chão, fazendo a cesta, e o meu técnico falava: "Ei, Taninha, olha o sono e olha a cesta", e tá. A cesta era feita, mas eu terminava o bocejo junto com a bola dentro ali do sarrafo, com o barulhinho de cesta. E isso era muito interessante, porque era muito frequente. E muita gente boceja muito, às vezes em situações assim inesperadas. É o teu caso? Ou o seu bocejo aumentou nos últimos tempos, depois de um medicamento até? Ou você boceja depois de técnicas de respiração, que eu já ensinei aqui, e de repente, depois que termina, você boceja. Olha o depoimento da Sandra, que eu vou te falar. Ela disse que acalmou bastante com técnicas de respiração e boceja muito depois. Vamos falar sobre isso agora? Mas e aí? Até que ponto bocejar em excesso é normal? Quando que a gente está falando de um reflexo natural do nosso corpo e quando que a gente está falando da possibilidade do bocejo ter relação com uma doença ou mesmo com um medicamento que você está tomando? Existem várias explicações para o bocejo, mas até hoje a teoria mais aceita sobre o bocejo tem a ver com regulação da temperatura cerebral. Então é o seguinte, eu preciso dizer para você que aquela história de estar com a cabeça quente é verdade. E que cabeça quente tem a ver com estresse e ansiedade, e literalmente a gente está falando de um cérebro com outra temperatura. O nosso cérebro tem 0,2 graus Celsius de temperatura a mais que o nosso corpo. E esse 0,2 é extremamente importante, apesar de, para você e para mim, isso parecer não significar muita coisa. O bocejo tem a ver com transição de estado, aquela transição do acordar para o alerta do sono, para ativar um pouco mais o seu foco e a sua atenção, porque na verdade quando a gente acorda, o nosso cérebro está na temperatura mais fria e a gente vai acordando, ele vai aumentando essa temperatura e a gente boceja para regular. E quando a gente vai dormir, a gente também precisa regular essa temperatura porque a gente já está aí de cabeça quente do dia inteiro. E sabe aquela reunião super chata, daqueles assuntos terríveis, né? Ou que já tem uma pessoa discorrendo ali sobre aquilo, mas já é uma enrolação, a reunião podia ter durado 20 minutos, está durando 1 hora e um monte de coisa entediante, de repente você está morrendo de vontade de bocejar. O seu cérebro regula isso também, porque ele nesse momento quer te ativar um pouco mais de alerta e também tem relação com a temperatura corporal. Podemos dizer aqui que nessa hora você também já está de cabeça quente e ao bocejar você resfria o seu cérebro. Sabia disso? Esse bocejo e esse resfriamento não é só porque você inala ar frio. Também tem a ver com o aumento do fluxo sanguíneo cerebral nesse momento que você abre o bocão aí para bocejar. E esse bocejo só melhora a temperatura cerebral porque nessa hora a gente tem músculos aqui da mastigação que se contraem e ao contrair os vasos dessa região aumentam o fluxo tanto na face, quanto no pescoço, quanto na testa, e esse fluxo, por outras formas de resfriamento, melhora a temperatura do seu cérebro, reduz a temperatura dentro do seu cérebro e clareia a sua mente, porque isso envolve alteração da temperatura da região cortical toda, inclusive do seu pensamento, da sua clareza mental e capacidade de pensar novamente. Por isso que boceja ali na reunião para você voltar para um alerta. Porque também nesse momento do bocejo, você altera frequência cardíaca e pressão arterial. Elas aumentam um pouquinho. É bem discreto, não precisa se preocupar com isso. E é discreto porque é um momento de ativação. Além disso, a inspiração profunda, quando você inspira, altera inclusive um fluxo
no fluxo da sua região do líquido cérebroespinhal, o líquido que a gente tem aqui no nosso sistema nervoso central. E essa alteração de fluxo, esse aumento de fluxo, também aumenta o fluxo em veias da região do pescoço, que tem a ver com a circulação cerebral também. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente inala, o nosso nariz, né, a inspiração precisa ser pelo nariz, o nosso nariz é regulador da temperatura do ar de entrada. E essa regulação da temperatura do ar de entrada se relaciona com a temperatura do nosso cérebro. E existem situações em que, na verdade, há uma regulação também do oxigênio que entra. Não é só da temperatura. O oxigênio que entra e o CO2, que é o gás carbônico, que sai do nosso corpo. Quando a gente abre a boca, a gente também coloca bastante oxigênio lá dentro e regula esse balanço que precisa ter entre oxigênio e gás carbônico. E por conta dessa regulação, a Sandra, que me mandou uma pergunta que já eu vou mandar para você, falou que boceja depois das técnicas de respiração, inclusive depois de um relaxamento. Mas que tipo de situação o bocejo pode se relacionar com algo ruim, algo patológico? Existem doenças, sim, que estão relacionadas ao aumento da temperatura corporal. E o excesso de bocejo está relacionado também a isso, a esses quadros, como, por exemplo, esclerose múltipla, enxaquecas, epilepsia e estresse crônico, transtornos de ansiedade e também esquizofrenia. E aí, a gente também precisa pensar em medicações que aumentam o bocejo. Talvez você tenha percebido que começou a bocejar muito depois da prescrição de um antidepressivo, depois de sertralina, estalopram, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, fluvoxamina, esses especialmente serotonérgicos. E por um motivo muito interessante, a regulação da nossa temperatura corporal acontece numa estrutura cerebral chamada hipotálamo. E esse hipotálamo tem circuitos serotonérgicos de serotonina, onde atuam esses medicamentos. E lembra que eu falei que bocejo tem a ver com regulação da temperatura corporal? E também, obviamente, tem relação com outros neurotransmissores e circuitos extremamente complexos que também estão envolvidos na ação desses medicamentos. Então, se você começou um remédio desse recentemente, é possível que você esteja bocejando muito, especialmente no início da regulação. E isso passa. É muito raro você precisar suspender um medicamento por bocejo excessivo, mas é bom que você já fica sabendo e não precisa ficar apavorado com isso. Mas eu sei que pode gerar alguns constrangimentos, são muitos bocejos por dia. Mas a Sandra falou que boceja muito depois de técnicas de respiração. Aliás, vejam o que a Sandra colocou do que ela sente depois das técnicas de respiração. Ela comentou: já adquiri o Manual de Alívio, que é o meu e-book de 10 técnicas de respiração para alívio imediato da ansiedade. Se você quiser, depois vai estar aqui abaixo do vídeo para você adquirir. E ela falou: me senti bem melhor e relaxada. Acalma realmente o corpo e a mente. Gratidão. E aí depois a Sandra me mandou a segunda pergunta. Boa noite, doutora Ana. Por que eu bocejo principalmente quando eu estou fazendo as práticas de respiração? Sinto uma necessidade de colocar mais ar pela boca inspirando. E aí eu prometi para a Sandra que faria esse vídeo para que ela entendesse. E antes disso, eu precisava entender sobre temperatura cerebral. Você boceja muito quando faz as técnicas? Se você já fez comigo aqui técnicas de respiração nas lives, provavelmente você bocejou. E se você bocejou, coloca aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Aliás, uma das técnicas mais eficientes para a ansiedade é o suspiro fisiológico. Eu vou colocar o link aqui no vídeo para você assistir depois, se ainda não assistiu. O Bruno fez o corte dessa live que a gente conversou sobre isso. Aprenda, porque aprender técnicas de respiração é ter ferramentas na mão a qualquer momento, onde você estiver
e aprender muito mais sobre isso é saber gerir o próprio estresse. E se você não está ainda no grupo Pausa, vai aqui abaixo do vídeo, clica no link e entra no grupo do WhatsApp. Mas Sandra, é o seguinte, você boceja, em primeiro lugar, porque está funcionando a técnica de respiração, porque a técnica de respiração realmente relaxa, porque ela ativa a parte do sistema nervoso ligado à calma, sistema nervoso parasimpático, que também está relacionado ao relaxamento e ao bocejo. E isso significa que você está ativando corretamente o sistema parasimpático, ou seja, você está fazendo a técnica de respiração corretamente. O segundo motivo é que ocorre um resfriamento cerebral depois de atividades intensas e o bocejo vai fazendo com que isso aconteça. É como se você estivesse aí de cabeça quente antes de fazer a técnica de respiração e o próprio processo de desativação promova o bocejo para resfriamento desse cérebro, tá? O terceiro motivo é que o bocejo recalibra o desequilíbrio de CO2 e O2. Nas técnicas de respiração, a gente faz uma sequência de inspiração, algumas com expiração mais longa, outras com inspiração e expiração com um controle maior. Quem leu o e-book já viu isso e entendeu que existem respirações diferentes que te equilibram, e esse equilíbrio de gás carbônico e oxigênio acontece também no bocejo. Quando você precisa inspirar muito oxigênio para equilibrar o gás carbônico, ele faz com que você inale mais. O organismo faz isso como um reflexo, tá? O quarto motivo é que o bocejo também alonga os músculos da face. Alonga esses músculos da região mandibular. E esse alongamento, além de ser para melhorar a qualidade da sua respiração, ele promove a melhora do fluxo que eu falei para você, o fluxo sanguíneo na região, e aí a gente chama de convecção, né? Por convecção, um resfriamento cerebral acontece e o corpo vai fazendo isso porque você está em um processo de relaxamento. E o quinto motivo é que depois que você fez a técnica e está em estímulo parasimpático de calma, o corpo tenta dar uma ativada, né, para aumentar a frequência cardíaca que reduziu, porque técnica de respiração melhora a frequência cardíaca, baixa aquela sensação de palpitação, de agitação. Por isso que a gente usa a técnica de respiração para fazer redução de palpitação, inclusive para parar a palpitação. Tem vídeo aqui no canal sobre como parar a palpitação a partir de técnica de respiração. O Bruno vai deixar o card para quem não assistiu, assistir depois desse vídeo. E você pode aprender muito mais as técnicas lendo o e-book, vai estar aqui abaixo do vídeo, e fazendo na sua casa e comprovando aquilo que a Sandra já comprovou, que acalma de verdade, e a prova disso é o seu bocejo ao final das técnicas. E não significa que você vai bocejar ao final de todas elas, mas isso é muitíssimo comum e é um sinal de que está funcionando de reequilíbrio da sua temperatura cerebral e também de balanço de oxigênio e gás carbônico. Certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem está aí se queixando que está bocejando demais ou quem precisa aprender mais sobre técnicas de respiração para acalmar e entender sobre o bocejo e o que de fato ele significa. E se você não está inscrito aqui nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, inscreva-se e não esquece de curtir esse vídeo para o YouTube saber que ele é relevante e importante.